Acaba de acontecer! Corinthians acaba de liberar um baita reforço para assinar com Cruzeiro. Torcida foi à loucura. Samuca TV traz a bomba, agora confira. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira de grande jogo, Maracanã lotado, o Cruzeiro desde ontem aqui no Rio de Janeiro com desfalque de última hora. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Vamos falar sobre tudo isso, a rodada já teve muito jogo importante. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante, hein? Para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia aqui na Samuca TV, nesta quinta-feira especial de Maracanã lotado e o Cruzeiro em campo num grande jogo, desafiando aí o líder Flamengo. O Cruzeiro que no momento é o terceiro colocado, porque já tivemos jogos importantes na rodada, que teve Mirassol 1, Red Bull Bragantino 1, na briga ali por G4, um bom resultado para o Cruzeiro. O Palmeiras não tomou conhecimento do Vasco, 3-0 para cima do Vasco em São Paulo. Sport e Fluminense empataram por 2-2. O Sport está com uma campanha muito ruim, próximo adversário do Cruzeiro inclusive, mas vem vendendo caro aí os pontos no Campeonato Brasileiro. Internacional e Corinthians também empataram por 1-1. Outro jogo de briga por G4, o Botafogo derrotou o Bahia, 2-1. Santos e Grêmio empataram por 1-1 na Vila Belmiro. Hoje temos Vitória e Ceará em Salvador, Fortaleza e São Paulo em Fortaleza e Flamengo e Cruzeiro às 8h30 da noite aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, que vai receber aí um público na casa de 70 mil torcedores, hein? É isso mesmo, 70 mil torcedores, e o Maraca vai estar daquele jeito. O Cruzeiro que chegou ontem aqui ao Rio de Janeiro, na região do Leme é a concentração. Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, também marcando presença por aqui. E o Cruzeiro com a volta de Sinisterra, mas sem Wanderson. A gente vai falar sobre o atacante e sem também o zagueiro Jonathan Jesus. O Jonathan Jesus, ele recebeu um trauma no joelho, no treino na toca, e por isso foi vetado. E o Wanderson, um quadro de lombalgia. Os jogadores relacionados aqui no Rio de Janeiro, goleiros Cássio, Léo Aragão e Vitor Lamonier. Zagueiros Fabrício Bruno, João Marcelo e Vidalba. Laterais, Kaique, Cauã Prates, Cauã Moraes e William. Para o meio, Christian, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique, Wallace, Rian Guilherme, Japa, Eduardo e Matheus Pereira. E para o ataque, Arroio, Bolassi, Gabigol, Caio Jorge, Marquinhos e Sinisterra são os jogadores convocados para este compromisso. Sem Wanderson, vai ter que mudar o time, o técnico Leonardo Jardim. E aí, a confirmação somente no vestiário do Maracanã. O Vidalba volta à zaga. Então o Cruzeiro tendo Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira. E aí, para a vaga do Wanderson, quem entra? Sinisterra, voltando agora, pouco provável. Tem o Kenny Arroio, já aguentaria uma titularidade? Tem até mesmo o Matheus Henrique, Marquinhos correndo muito por fora. E aí o Caio Jorge no comando de ataque. Gabigol também seria uma outra opção? Então vamos aguardar o que vai fazer aí o técnico Leonardo Jardim. O Wanderson, repito, quadro de lombalgia, por isso acabou sendo vetado. Cruzeiro, pelo que a gente viu no desembarque, jogadores muito concentrados e sabendo da importância desse jogo para as pretensões do Cruzeiro aí em termos de briga pela parte de cima, né? Pela ponta do Campeonato Brasileiro. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! O que está acontecendo dentro da Toca da Raposa nos últimos dias é algo que vai deixar a torcida do Cruzeiro completamente em choque.
O ambiente já vinha quente por conta da sequência de jogos no Campeonato Brasileiro e da movimentação nos bastidores sobre reforços para a próxima temporada, mas agora uma informação gigantesca começou a correr entre dirigentes e torcedores. Trata-se de um movimento que pode mudar radicalmente a forma como o Cruzeiro será visto no cenário nacional, um passo ousado, que mostra a ambição da gestão de Pedro Lourenço e o desejo de Leonardo Jardim de montar um elenco capaz de brigar de igual para igual com os gigantes do futebol brasileiro. Prepare-se, porque o que você vai ouvir aqui não é apenas uma negociação comum, mas sim uma cartada estratégica que pode colocar o Cruzeiro em evidência como poucas vezes se viu nos últimos anos. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes, porque estamos falando de uma jogada de mercado que pode incendiar não apenas Belo Horizonte, mas todo o Brasil. É por isso que pedimos que você já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e comente aqui embaixo, porque sua opinião é fundamental nesse momento em que o clube pode dar um salto gigantesco em sua história recente. Essa informação não é qualquer coisa. É algo que pode mudar a forma como o Cruzeiro encara o futuro, e você, torcedor celeste, merece estar por dentro de cada detalhe em primeira mão. A verdade é que o Cruzeiro tem se movimentado em silêncio, com negociações conduzidas de maneira discreta para evitar que os rivais interfiram ou que a imprensa nacional antecipe os passos. Esse comportamento calculado mostra a maturidade de uma SAF que aprendeu com os erros do passado e agora caminha de forma muito mais estruturada. Pedro Lourenço, desde que assumiu as rédeas, deixou claro que quer investir forte, mas com responsabilidade, e que não teme buscar nomes de peso para fortalecer o elenco. Leonardo Jardim, por sua vez, tem pressionado por peças capazes de elevar o nível competitivo, já que seu objetivo é disputar as primeiras posições do Brasileirão e garantir presença em competições internacionais. E é exatamente nesse contexto que surge o nome que está deixando todos de boca aberta. O Cruzeiro está interessado na contratação de Guinegão, atacante do Corinthians que recentemente ganhou destaque ao marcar gols importantes e conquistar a confiança da torcida alvinegra. O jogador que brilhou no empate contra o Internacional é visto pela comissão técnica do Cruzeiro como uma peça estratégica para fortalecer o setor ofensivo, especialmente por sua capacidade de atuar em mais de uma função no ataque. A diretoria celeste enxerga em Guinegão não apenas um talento promissor, mas também um atleta que pode ser desenvolvido e valorizado dentro da Toca da Raposa, tornando-se uma referência a médio prazo. O impacto dessa possível chegada é gigantesco, pois o Cruzeiro passaria a ter mais profundidade no elenco, algo que Leonardo Jardim vinha pedindo com urgência. O interesse no jogador não surgiu por acaso. Desde que Guinegão começou a se destacar no Corinthians, marcando gols e chamando atenção pela sua explosão física, dirigentes do Cruzeiro vêm monitorando seu desempenho com lupa. O atacante mostrou que pode decidir partidas em momentos cruciais, mesmo sendo jovem, e isso chama muito a atenção de uma equipe que tem buscado mesclar experiência com juventude. O Cruzeiro sabe que não é fácil tirar um jogador em ascensão de um clube como o Corinthians, mas os bastidores revelam que Pedro Lourenço está disposto a abrir negociações e apresentar uma proposta que pode balançar as estruturas do futebol brasileiro. Os valores que estão sendo estudados giram em torno de 20 milhões de reais. Cifra considerada suficiente para abrir um diálogo inicial com a diretoria corintiana. O Cruzeiro acredita que, com esse investimento, pode garantir não apenas um reforço de impacto imediato, mas também uma aposta para o futuro. O raciocínio da SAF é simples. Guinegão tem mercado, tem potencial de crescimento e pode, em alguns anos,
render uma valorização ainda maior em caso de venda para o exterior. Esse é o modelo de gestão que Pedro Lourenço quer implementar de forma definitiva no clube, garantindo equilíbrio entre resultados esportivos e retorno financeiro. A chegada de Gui Negão ao Cruzeiro seria também um recado claro para o restante do Brasil. A Raposa voltou a brigar de igual para igual no mercado da bola. Depois de um período turbulento, com dificuldades financeiras e elencos limitados, a Toca da Raposa vive uma nova era em que nomes de peso e jovens promessas estão no radar da diretoria. O torcedor que sempre pediu um time competitivo agora começa a ver esse desejo se tornar realidade. E o mais impressionante é que Gui Negão poderia formar uma dupla avassaladora com Caio Jorge, outro nome que já caiu nas graças da torcida celeste. Dentro da Toca da Raposa, Leonardo Jardim já teria dado seu aval para a contratação. O técnico português acredita que Gui Negão pode ser um jogador-chave em seu esquema tático, principalmente em jogos em que o Cruzeiro precise de velocidade, explosão e capacidade de decisão na frente. A comissão técnica enxerga nele um atacante que pode se adaptar rapidamente ao estilo de jogo da equipe e entregar resultados em curto prazo. Isso mostra que o interesse do Cruzeiro não é apenas especulativo, mas sim parte de um planejamento real e concreto. A torcida, como era de se esperar, já começou a se movimentar nas redes sociais. Muitos cruzeirenses comemoram a possibilidade de ver Gui Negão com a camisa azul estrelada, destacando sua garra e sua capacidade de decidir partidas. Outros pedem cautela, lembrando que negociar com o Corinthians nunca é fácil e que a concorrência de outros clubes pode atrapalhar o negócio. No entanto, o simples fato do Cruzeiro estar nesse patamar de discussão já mostra a força da SAF comandada por Pedro Lourenço. Nos bastidores, a informação é que já houve contato inicial entre representantes do jogador e a diretoria do Cruzeiro. Esse movimento reforça que o interesse não é apenas uma ideia distante, mas sim um projeto em andamento. A negociação, no entanto, exige paciência e estratégia, porque o Corinthians sabe que tem uma joia em mãos e não pretende liberá-lo facilmente. Mesmo assim, Pedro Lourenço confia em sua habilidade de convencimento e na força financeira que a SAF tem hoje para competir em alto nível. Outro ponto interessante é que Gui Negão se encaixa perfeitamente no perfil de atletas que o Cruzeiro tem buscado. Jovens, com potencial de revenda, mas já prontos para atuar em alto nível no Brasileirão. Esse equilíbrio entre presente e futuro é o que pode colocar o Cruzeiro novamente entre os protagonistas do futebol brasileiro. E com Leonardo Jardim à frente do projeto, a expectativa é que cada contratação seja pensada de forma estratégica para que o time tenha consistência ao longo das temporadas. O impacto de uma possível contratação de Gui Negão vai muito além das 4 linhas. Estamos falando de um reforço que poderia também elevar a moral do torcedor, atrair novos patrocinadores e reforçar a imagem do Cruzeiro no mercado. Um clube que se mostra ativo, competitivo e disposto a investir em nomes promissores conquista respeito automaticamente. E é justamente isso que a diretoria da SAF tem buscado desde que assumiu o controle do futebol celeste. Claro que ainda há muito a ser discutido, principalmente em relação à forma de pagamento, tempo de contrato e possíveis cláusulas de valorização futura. Mas o mais importante é que o Cruzeiro entrou de vez nessa disputa e não pretende recuar. Esse tipo de atitude demonstra ambição e reforça a mensagem de que a Raposa não está no Campeonato Brasileiro apenas para figurar, mas sim para ser protagonista. Enquanto isso, Leonardo Jardim segue trabalhando com o elenco atual, mas já pensando em como poderia encaixar Gui Negão em seu esquema. A expectativa é que, caso o negócio avance, o jogador seja preparado para assumir uma função de destaque já na próxima temporada,
participando de competições importantes e ajudando o Cruzeiro a conquistar objetivos ambiciosos. Esse planejamento de médio e longo prazo é a marca da nova gestão. Se Guinegão realmente chegar à Toca da Raposa, a torcida terá motivos de sobra para acreditar em dias ainda melhores. A união de jovens promissores com jogadores experientes pode ser o caminho para devolver ao Cruzeiro o protagonismo que sempre fez parte de sua história. O torcedor celeste já provou que é apaixonado, presente e fiel, e agora aguarda ansiosamente por um anúncio oficial que pode mexer com o coração de milhões de apaixonados pela camisa azul estrelada. E agora, torcedor, queremos saber a sua opinião. Você acredita que Guinegão seria um grande reforço para o Cruzeiro e que poderia se tornar um ídolo vestindo a camisa celeste? Ou acha que o clube deveria focar em outros nomes do mercado? Deixe aqui nos comentários. O que você pensa sobre essa possível contratação? E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade da Raposa.